A hipocrisia da extrema-direita não tem limites. O pré-candidato a vice do Flávio Bolsonaro já começa a campanha atolado em escândalos. Acusação grave de estupro de vulnerável e milhões do orçamento secreto que simplesmente sumiram em Alagoas. É o discurso do cidadão de bem caindo por terra em tempo real. Vem comigo que eu te conto essa história completa. Candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro do PL, o deputado federal Alfredo Gaspar pediu à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal que acelerem a realização de um exame de DNA, que, segundo ele, vai afastar a suspeita de que ele tenha cometido estupro de vulnerável. O material genético do deputado foi coletado em 23 de abril, depois de uma decisão judicial em primeira instância, em Alagoas, que atendeu a um pedido do próprio parlamentar. A defesa disse que a PGR e também aos órgãos competentes que a prova científica é o que vai demonstrar que a suspeita é falsa e descabida, além de assintosa. A PF fez o encaminhamento ao Supremo depois que o deputado federal Lindeberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, e a senadora Soraya Tronic, do PSB do Mato Grosso do Sul, apresentaram uma notícia-crime contra Gaspar, solicitando que a suspeita de estupro fosse apurada. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, enviou pedido para a PGR, a quem cabe pedir a abertura formal de uma investigação contra autoridades com foro especial. Ô Dani, e esse exame é fundamental, né? Uma denúncia séria de estupro de vulnerável contra um candidato a vice-presidente da República. Gente, a gente falou isso no primeiro dia, né, Carla? Conversamos muito no dia em que foi anunciado o SARS, enquanto você estava se recuperando, porque é muito pouco inteligente escalar para um cargo, para uma posição tão vistosa, alguém que, eu repito, ainda que injustamente, porque mesmo na campanha, internamente, o Alfredo, o deputado escolhido como candidato a vice do Flávio, sustenta que não existe nenhuma possibilidade dessa denúncia, dessa acusação parar de pé. Mas o simples fato dele ter de responder é de um desgaste. Escalar alguém que é acusado na Polícia Federal, né, num caso que vai parar no Supremo, de estupro de uma menina de 13 anos, portanto, estupro de vulnerável, escalar essa pessoa é colocar uma vidraça e uma pedra à disposição do seu adversário. E até que seja 200% esclarecido, e infelizmente o tempo da justiça não é o tempo da eleição e muito menos o tempo da rede social, o assunto será mencionado, né? O deputado Alfredo também responde no Tribunal de Contas da União, e o TCU tomou, eu peguei a íntegra do processo, né? São 6,6 milhões de emendas que ele enviou para o município de Alagoas, emendas do bendito orçamento secreto, que numa auditoria o Tribunal de Contas da União disse que eles desapareceram, perderam a rastreabilidade. O ministro que relatou o caso foi o ministro Jorge Oliveira, indicado por Jair Bolsonaro. Decidiu apenas dar um pito no prefeito, né? Na linha vá e não peques mais. Mas está lá a documentação mostrando que os 6,6 milhões perderam a rastreabilidade. São 6 milhões e 600 mil reais que o eleitor do Alagoas simplesmente não sabe o que foi feito dele. Dinheiro de todo o Brasil. Escalar para a posição de vice alguém que vai ter de explicar, se defender na justiça e na esfera pública de uma acusação de estupro de criança, de vulnerável, de uma menina de 13 anos, e que tem um passado, digamos, descoberto, auditado, escrutinado pelas autoridades, no caso do orçamento secreto, não foi, de fato, a escolha mais inteligente do PL, da campanha de Flávio Bolsonaro. Miraram em alguém que vai ter um discurso muito linha dura na segurança pública e pegaram alguém que vai ter de explicar, de responder por duas das piores acusações que se pode fazer. A primeira, a um homem, e a segunda, a um agente público. Estupro de vulnerável e desvio ou malversação de recurso público, que foi o que o Tribunal de Contas da União disse que aconteceu. Você, Sakamoto? Então, eu voto com as relatoras, é uma situação... Gente, é tão, na verdade, complicado, porque claramente o senador Flávio Bolsonaro quis colocar alguém que tivesse participado diretamente de toda a discussão da CPMI e do INSS. O Alfredo Gaspar foi relator, indiciou o Lulinha, mesmo que o relatório não tenha sido aprovado. Por quê? Porque ele transformou o relatório numa peça eleitoral. 2 dias antes, alguns dias antes, ele tinha até, no momento que ele tinha ido para o PL em Alagoas, ele saudou
do Flávio Bolsonaro como o próximo presidente da República e depois produz esse relatório. Então, é claro que no final também o próprio relatório tem outros problemas, e isso vai ser explorado na campanha, porque se por um lado o Alfredo Gaspar deu linha para fazer aquela conexão que levou a investigar, que levou ao apontamento do Lulinha, ele não deu linha, né? Ele não usou o mesmo peso, a mesma medida para investigar o escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro, que também tinha conexões, tinha conexões com algumas pessoas envolvidas. A gente pode até tratar disso aqui com mais longo, mas já falamos bastante disso em outros programas, inclusive, dessa questão do escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro. O Alfredo Gaspar não deu essa condução. Um relatório alternativo que tinha sido organizado pela base do governo tinha dado. Então, no final das contas, ele pode-se dizer que ele agiu para... Não tem nada contra o senador Flávio, nada contra o Lulinha no INSS, nada que, posto, não tem nenhuma denúncia criminal, mas é claro que ele agiu para favorecer os interesses do senador Flávio Bolsonaro. E agora, ele que teve esse papel na CPMI, ele vai para lá para tentar bater, conectar o governo Lula com a questão do INSS, por mais que o rombo, né, toda a roubalheira cresceu no governo Lula bastante, esteve presente em todo o governo Bolsonaro e começou ainda antes. Então, o pessoal acaba apagando isso, o pessoal na internet fica louco quando a gente fala isso, mas ema, cada um com seus problemas, convivam com isso, esse é o fato. Agora, além disso, ou seja, ele foi chamado por conta disso, desse potencial que ele tem ali, por mais que há um BO, que há uma coisa a ser explorada, mas ele tem outros BOs. Tem o BO dessa questão do estupro de vulnerável, que ele está pedindo para mostrar, fazer exame e tudo, mas se tinha isso, eu concordo com a Dani e com a Carla, se tinha isso, para que chamar o homem? A menos que o senador Flávio Bolsonaro ache que esse tipo de coisa anime a claque dele. Que legal, olha que cara jóia, olha o que ele fez, né? Porque não tem muita justificativa. Isso aqui é um BO. Isso aqui é um BO. Por mais que depois ele possa, né, mostrar, olha, isso não é, mas ele tem algo contra. E aí o mesmo vale para qualquer político. Tem um monte de político aí que tá na mira da polícia e já é o bastante para politicamente ele ser deixado de lado. Juridicamente, criminalmente, ele não tem nada contra ele, é inocente. Mas assim como ele, um monte de político nem é considerado para uma vaga porque tem coisa que pesa contra ele. E o mais complicado é aquilo que vai dar uma dor de cabeça muito grande, é a questão das emendas parlamentares, né? O ministro Flávio Dino encaminhou para a Polícia Federal a auditoria que identificou falhas generalizadas na execução das emendas PIX, um prejuízo multimilionário, e no meio disso tudo tem o que? Entre as emendas listadas pelo TCU, tem sinais de irregularidades em 6,2 milhões que foram enviados pelo Alfredo Gaspar, né, a cidade São José da Laje, no interior de Alagoas. Então, não é pouco dinheiro. Para alguém que tá criticando, e eu acho que tem que ser criticado, toda a roubalheira do INSS, ele também não pode ter indícios de que ele pode ter contribuído com desvio de dinheiro público, que é roubalheira também. Então, alguém que começa cheio de problemas, e aí a gente repete. Quando o senador Flávio Bolsonaro falou não tinha outra pessoa, porque parece que só tem mulheres nos outros partidos que ele pode compor a base, não é verdade. O partido dele tem gente também que sem esse BO, tem mulheres sem esse tipo de BO. Foi escolha dele. Certo. Recebemos aqui um superchat também de uma outra pessoa falando que uma criança de toda forma teve um filho, que é um absurdo. E ele tem razão, né? Porque uma menina tão jovem, claro. Hoje ela tem 21 anos, salvo engano, e a criança 8, né? Quer dizer, é um absurdo de qualquer maneira. Vamos ver o que sai dessa investigação. Gente, tem escolha política que você olha e pensa: eles realmente avaliaram todos os riscos antes de anunciar isso? Porque Alfredo Gaspar foi anunciado como candidato a vice de Flávio Bolsonaro no dia 5 de agosto. A ideia, aparentemente, era colocar na chapa alguém identificado com segurança pública e que ganhou projeção como relator da CPI do INSS. Só que junto com o candidato veio uma bagagem política que agora a campanha vai precisar explicar. Existe uma acusação gravíssima de estupro de vulnerável levada à Polícia Federal por parlamentares. E aqui é fundamental deixar uma coisa muito clara: acusação não significa culpa. Alfredo Gaspar nega categoricamente o caso e afirma que quer justamente o exame de DNA para demonstrar que não é o pai da criança mencionada na denúncia. O material genético dele foi coletado no dia 23 de abril.
Agora, sua defesa pressiona para que o confronto genético seja realizado rapidamente. Gilmar Mendes também determinou que os parlamentares que apresentaram a notícia-crime forneçam mais informações. Portanto, estamos falando de um caso que precisa ser esclarecido pelas autoridades, com prova, investigação e direito de defesa. Mas, politicamente, a pergunta continua de pé. Por que Flávio Bolsonaro resolveu assumir um risco desse tamanho em plena campanha presidencial? Porque uma campanha não acontece no tribunal. Ela acontece também no debate público. E existe outro problema. Alfredo Gaspar também entrou no radar por questionamentos envolvendo aproximadamente 6,2 milhões de reais em emendas PIX destinadas a São José da Laje, em Alagoas. O assunto chegou à PGR e aparece relacionado à auditoria sobre rastreabilidade dos recursos. Gaspar sustenta que sua atuação foi legal. Percebe a contradição política? Você escolhe justamente alguém para levantar a bandeira do combate à corrupção e atacar adversários por suspeitas envolvendo dinheiro público, mas imediatamente precisa gastar tempo explicando questionamentos sobre emendas do próprio candidato. É aquele velho problema. Quem sobe no palanque apontando o dedo precisa estar preparado para ter a própria vida pública examinada com lupa. E tem mais uma ironia nessa história. Gaspar ganhou enorme visibilidade comandando o relatório da PI do INSS, no qual buscou responsabilizar uma longa lista de pessoas e aproximar politicamente o escândalo do governo Lula. Mas o relatório acabou rejeitado por 19 votos a 12, e a CPM que Município terminou sem aprová-lo. Então, Flávio aparentemente escolheu um vice pensando: vamos colocar alguém para atacar o governo no PI do INSS. Só que poucos dias depois do anúncio, quem está tendo que responder perguntas é justamente o vice. E esse talvez seja o maior erro político da escolha. Independentemente de direita ou esquerda, investigação séria tem que valer para todo mundo. Se existe acusação contra Lulinha, investigue. Se existe questionamento sobre integrante da chapa de Flávio, investigue também. O que não dá é defender investigação quando ela atinge o adversário e reclamar de perseguição quando ela chega perto dos aliados. Agora caberá às autoridades esclarecer os fatos. Mas uma coisa Flávio Bolsonaro já conseguiu: escolheu um vice que deveria ajudá-lo a atacar os adversários, e acabou entregando aos adversários um novo assunto para explorar em plena campanha.